Você quer riqueza? Quer sucesso? Quer liberdade? Ótimo! Então, esteja pronto para sangrar, porque antes da vitória vem o deserto. Antes da ascensão vem a ruína. Antes da luz, a escuridão absoluta. É nesse espaço entre o que você tem e o que você quer que a maioria desiste. É nesse espaço que a dor te testa, que a vida sussurra: você quer isso mesmo? E se você não tiver uma resposta mais forte que o medo, mais sólida que a dúvida, mais intensa que o cansaço, você será deixado para trás, esquecido, enterrado. Mas se você entender uma coisa, só uma, tudo muda. A dor não é o inimigo, a dor é o preço. É o pedágio da grandeza, a porta da transformação. É o fogo que derrete o ouro bruto do seu espírito até que ele possa ser moldado. Ninguém constrói impérios com conforto. Ninguém conquista com facilidade. Toda a história de sucesso que você admira foi escrita com lágrimas, fracassos, humilhações e noites insones. Edison fracassou milhares de vezes antes de acender a lâmpada. Carnegie limpava os trilhos antes de construir ferrovias. Disney foi rejeitado por tantos estúdios que seria cômico, se não fosse trágico. E mesmo assim, eles não pararam. Sabe por quê? Porque eles não viam a dor como castigo. Eles viam a dor como o sinal, como o caminho, como o preço que se paga para sair da mediocridade e entrar no reino da realização. Você quer mudar de vida? Então pare de fugir da dor. Abrace-a. Olhe nos olhos dela e diga: é você que vai me moldar. Enquanto os fracos reclamam, os fortes se forjam. Enquanto os comuns desistem, os gigantes resistem. E não porque não sentem. Eles sentem tudo, mas escolheram algo maior. Escolheram não viver à sombra dos próprios traumas. Escolheram construir sentido onde outros só veem tragédia. Escolheram transformar o sofrimento em fundação, não em prisão. A mente é a primeira ferramenta. É onde tudo começa e onde tudo pode terminar. Se a sua mentalidade está quebrada, não há estratégia que funcione. Você pode ter talento, você pode ter oportunidades. Mas se você acredita que está condenado, você estará. A mente não é só uma parte da equação, ela é o motor. Napoleon Hill dizia: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso não é um clichê, isso é o fundamento. A sua realidade externa é um espelho da sua estrutura interna, e se você quiser mudar o que vê lá fora, terá que primeiro destruir o que te limita aqui dentro. A dor mental, o medo, a vergonha, a insegurança é muitas vezes mais destrutiva que a dor física, mas também é ela que mais te empurra. É no fundo do poço emocional que muitos descobrem a escada. É quando tudo desmorona que você finalmente ouve aquela voz, aquela que sempre esteve lá, mas você ignorava. Levanta, luta. A mente que decide resistir se torna invencível, e não porque ela se ilude, mas porque ela se reconstrói. Porque ela transforma cada ferida em força, cada não em motivação, cada queda em impulso. Mas isso exige crença, crença inabalável, uma fé que não depende do que os olhos veem, uma certeza que se sustenta mesmo no meio da tempestade. Você precisa acreditar em si mesmo antes que o mundo acredite. Precisa manter sua visão acesa quando tudo parece escuro, porque é aí que você prova sua intenção, quando está sozinho, quando não há plateia, quando tudo dentro de você quer parar, e mesmo assim você continua. Acreditar não é dizer "eu consigo" em voz alta, é agir como se já tivesse vencido, mesmo sem garantias. É manter o peito erguido quando o chão some. É seguir adiante quando ninguém te entende, ninguém te ajuda, ninguém te apoia. Porque no fim, ninguém vai viver seus sonhos por você. Ninguém vai te carregar até o topo.
É você contra você. É sua voz contra o ruído do mundo. E só uma pode vencer. Clareza é o próximo pilar. Porque não adianta ter energia se você não sabe onde colocá-la. Muitos trabalham duro, mas andam em círculos. Correm, mas sem direção. Vivem ocupados, mas não avançam. Clareza é saber o que você quer com uma precisão quase brutal. É eliminar tudo que não contribui. É dizer não 1000 vezes para dizer sim de verdade. É olhar para a sua vida com a frieza de um estrategista e cortar o que te enfraquece. Pessoas, hábitos, distrações, desculpas, tudo o que não serve à sua missão é peso morto. Você quer riqueza? Quer liberdade? Quer construir algo eterno? Então, seja cirúrgico. Afie sua visão até que ela corte a confusão. Veja além do óbvio. Sinta além do agora. Imagine sua vida ideal com todos os sentidos. Veja os detalhes. Sinta o cheiro da casa onde você vai morar. Ouça o som do seu nome sendo aplaudido. Sinta o gosto da vitória antes de prová-la. Porque a mente não distingue o real do vívido, e tudo que você visualiza com intensidade suficiente começa a ganhar vida. Mas visão sem propósito é só fantasia. Você precisa de um porquê tão forte que ele sobreviva ao caos. Um motivo tão pessoal, tão profundo, que mesmo nos seus piores dias, ele ainda te levante. Propósito não é algo que você encontra, é algo que você constrói. Tijolo por tijolo, dor por dor. Cada capítulo da sua história tem algo para te mostrar, até mesmo os momentos mais escuros. Sobretudo, eles. Anda. Quantas pessoas já se perderam porque nunca perguntaram: por que estou fazendo isso? Quantas acordam todos os dias para uma vida que odeiam, porque nunca ousaram cavar fundo, porque nunca ouviram o chamado interno. Se você não viver por algo maior, será escravizado pelo menor, pela vaidade, pelo medo, pela comparação, e tudo isso drena a alma. Com um propósito claro, a dor se torna combustível, as falhas se tornam aulas, o caminho deixa de ser sofrimento e se torna sagrado. A disciplina que antes era pesada, agora é liberdade. Porque você não está apenas fazendo, você está vivendo com intenção. Cada passo tem sentido, cada renúncia tem recompensa, cada lágrima tem valor. E é aí que entra a disciplina, a ponte entre sonho e realização. A disciplina é o pacto que você faz com o futuro, é o voto que você renova todos os dias, mesmo quando não sente vontade. É o ato de escolher o que você mais quer, em vez do que você mais quer agora. Todos querem resultado, poucos querem o processo. E é por isso que tantos ficam pelo caminho. Mas a disciplina não precisa ser fria. Ela pode ser sagrada. Ela pode ser a expressão máxima do seu compromisso com você mesmo. Não como uma prisão, mas como uma promessa. Uma forma de provar todos os dias que você leva a sério sua missão. Que você se respeita o suficiente para seguir firme, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento. Porque você sabe, a colheita é inevitável. Mas só para quem planta e rega com constância. Disciplina transforma intenção em resultado, sonho em realização, dor em domínio. E à medida que você pratica, algo muda. O que antes era pesado se torna leve. O que era impossível vira rotina. E de repente, o que parecia inalcançável está nas suas mãos. Mas disciplina sozinha não basta se você não se move. Porque a ação é o grito da sua alma no mundo físico. É ela que separa os sonhadores dos realizadores. É fácil pensar, planejar, imaginar. Difícil mesmo é agir quando a incerteza paralisa, quando o medo congela, quando a crítica machuca. Mas nada muda sem ação. Nenhuma ideia se transforma em legado até que você coloque as mãos no barro da realidade e construa. Você pode esperar pela coragem, mas ela talvez nunca venha,
Você pode esperar pela motivação. Ela também falha. Mas a ação? A ação cria movimento. E o movimento, ainda que imperfeito, cria clareza, cria progresso, cria confiança. Cada passo, mesmo trêmulo, vale mais que 1000 teorias. Porque o universo não responde ao que você pensa, ele responde ao que você faz. Você já viu o que acontece com água parada? Ela apodrece. Assim também é a sua energia quando não é canalizada em direção a algo maior. A estagnação mata sonhos com mais eficácia do que o fracasso. O fracasso ensina, o fracasso move. Mas a paralisia, ela suga a alma lentamente, silenciosamente, sem alarde. Até que um dia você acorda e percebe que está velho demais para tentar de novo. Então, mova-se. Agir não é apenas executar tarefas. É declarar ao mundo: eu estou aqui, eu vim para deixar uma marca. É escrever sua história com suor e sangue. É recusar a passividade como estilo de vida. É entender que enquanto você procrastina, o tempo não para. Ele não se importa com seus medos. Ele não vai te esperar amadurecer. Ou você o domina, ou será arrastado por ele. Mas agir com propósito exige mais que coragem. Exige gratidão. Sim, gratidão. Não aquela gratidão superficial de posts em redes sociais, mas a gratidão profunda que nasce mesmo quando tudo vai mal. Gratidão por estar vivo, por ter mais uma chance, por ainda poder tentar. Gratidão por ter passado por dor e ter sobrevivido, porque essa gratidão silenciosa se transforma em energia. Eu estou fome, em foco. O ingrato vê obstáculos em tudo. O grato vê oportunidade em meio à dor. O ingrato reclama da pedra no caminho. O grato a usa para construir uma fundação. É a gratidão que te conecta ao agora, que te ancora em meio à tempestade, que te lembra que, mesmo sem ter tudo, você ainda tem o suficiente para começar. E ao praticar essa gratidão todos os dias, não por conforto, mas pelo crescimento, você se torna perigoso. Perigoso para a mediocridade. Perigoso para os velhos padrões. Perigoso para as desculpas que antes te paralisavam. Porque agora, cada dor tem um propósito. Cada falha tem um valor. Cada dia é um privilégio. E aí vem um dos maiores segredos dos grandes: adaptabilidade. Porque não importa quão disciplinado, grato ou forte você seja, a vida vai te testar de formas que você não previu. Planos vão falhar. Gente vai te trair. O que parecia certo vai ruir. E se você for rígido demais, vai quebrar. Mas se for flexível, se aprender a dançar com o caos, você se eleva. Ford quase perdeu tudo quando seus primeiros carros não venderam. Edison teve que reinventar seus negócios várias vezes. Disney foi à falência antes de criar o império que você conhece hoje. Todos eles tinham um traço em comum: a habilidade de adaptar-se sem perder o norte, de mudar o como, mas manter o porquê, de ajustar as velas sem abandonar a direção. Ser adaptável é entender que controle é uma ilusão, mas direção é uma escolha. É saber que você não controla o vento, mas pode ajustar suas velas. É se reinventar quantas vezes for necessário até o mundo reconhecer quem você sempre soube que era. E nesse processo, você vai cair, vai falhar, vai duvidar de si, vai querer sumir. E aí, vai descobrir sua resiliência. Porque a resiliência não é glamour. Ela é guerra, silenciosa, interna, solitária. É levantar quando ninguém está vendo. É seguir mesmo quando a alma sangra. É olhar para o espelho, destruído, e dizer: ainda não acabou. A resiliência é a mãe de todos os retornos. É ela que transforma os esquecidos em lendas, que pega o último lugar e faz dele o início de uma nova história. É ela que te ensina que o fracasso não é o fim, é apenas uma vírgula, e que o ponto final, só quem escreve é você.
Você não precisa ser perfeito. Precisa ser resistente. Precisa ser incansável. Porque no fim, não vence o mais inteligente, nem o mais talentoso. Vence quem não desiste. Quem continua, mesmo sem garantias. Quem transforma cada cicatriz em medalha. E quanto mais você resiste, mais você aprende. Porque o aprendizado é a herança do sofrimento. É o tesouro escondido nas dores que ninguém quer sentir. Aprender é transformar ferida em sabedoria. É olhar para trás e dizer: eu sofri, mas eu cresci. E por isso, valeu. Aprender não é acumular informação. É assimilar transformação. É quando a dor te obriga a escutar. Quando o fracasso te força a refletir. Quando a solidão te empurra para dentro. E ali, no silêncio, você escuta o que o barulho do mundo sempre abafou. Quem você realmente é. Cada queda te ensina algo. Cada erro revela algo. Cada perda deixa uma lição. E se você aprender rápido, você acelera sua jornada. Se você aprender com humildade, você evita repetir. Se você aprender com gratidão, você transcende. E à medida que você aprende, resiste, adapta, age, agradece, disciplina e crê. Algo muda. Você muda. O mundo começa a responder diferente. As portas que antes estavam trancadas se abrem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você deixou de pedir, começou a conquistar. Deixou de sonhar acordado e começou a construir. Parou de fugir da dor e passou a usá-la como aliada. E então, você entende, a dor era o preço, não a punição, a preparação, o treinamento, o molde da sua grandeza. É por isso que os grandes agradecem o sofrimento, porque foi ele que os separou, que os formou, que os elevou. Você não veio ao mundo para sobreviver, veio para deixar marca, para construir, para transformar, para impactar. Mas isso exige um preço, um custo, um sacrifício, a dor. E agora você sabe, ela é o fogo e você é o ouro. Não fuja, não tema, não lamente. Use-a, domine-a e transforme o sofrimento